Olá, filhos de Gaia! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, a Roberta e eu, para mais um podcast. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre o caminho quádruplo. Por quê? Porque a gente faz uma tenda sistêmica, a tenda do Soaura, Temascal, e a gente tem recebido feedbacks muito positivos, inclusive no nosso último retiro, que a gente fez agora no mês de novembro. Mais uma vez, foi muito interessante, as pessoas gostaram demais. E a forma como é conduzida pela Roberta, que coincide cada porta da Temascal com um dos caminhos, tem feito total sentido. Isso tem trazido uma transformação enorme na vida das pessoas. E nós estamos aqui, então, para falar um pouquinho mais o que é esse caminho quádruplo, de onde a gente tirou isso e como que a gente incluiu isso dentro da nossa Temascal, que, sem falsa modéstia, é uma das melhores. E mais antes, eu quero passar a palavra para a Roberta aqui, cumprimentar vocês e a gente seguir com o nosso podcast, que vai estar aqui incrível. Obrigada, Ronaldo. Bem-vindo, então, mais uma vez ao nosso podcast. Hoje, então, nós vamos falar a respeito desse caminho quádruplo. Tem surgido bastante dúvidas, né? Porque eu falo bastante, a gente fala bastante, inclusive nas tendas, né? Nas tendas sistêmicas, eu acabei incluindo esses caminhos com as portas, colocando em cada porta, trabalhando um caminho. O que, afinal, é, então, esse caminho quádruplo? O caminho quádruplo, ele é uma filosofia. E ele vem da filosofia xamânica do Caminho Vermelho. Posso mostrar o livro, né? Pode, lógico. Então, a gente trabalha, os estudos em cima deste livro aqui, O Caminho Quádruplo, da Angela Arrien. E desde que eu ganhei esse presente, que inclusive foi o Ronaldo que me deu intuitivamente, virou para mim a minha Bíblia. Porque, assim, essa filosofia desse caminho é uma oportunidade de autoconhecimento, assim, gigantesca. E é uma coisa que é, assim, milenar, totalmente ancestral. Então, fez muito sentido para mim quando eu conheci o caminho quádruplo e cada caminho, né? O que cada caminho quer dizer, o que cada caminho trabalha. Então, assim, eu falo que assim, vale muito a pena todo mundo acessar essa filosofia do caminho quádruplo para poder aplicar isso, né, na sua vida, porque com certeza faz toda a diferença. É interessante que quando eu tive acesso a esse livro pela primeira vez, foi lá no ano de 2017 ou 2018, eu fui numa formação de coaching, e aí um dos palestrantes fez uma dinâmica em que ele usou os arquétipos do guerreiro, do mestre, do visionário e do curador. E eu fiquei assim, achei muito interessante, né? Eu peguei e falei, onde será que ele tirou isso? Aí eu fui perguntar, porque, né, depois da palestra, falei, foi um livro que eu li, achei interessante. E é lógico que ele usou o recurso visual, eu falei, não, quero ler esse livro. Eu peguei na época, eu devorei esse livro, eu achei muito interessante. Inclusive, em algumas situações, quando eu falo do círculo da roda da abundância, eu acabo fazendo também uma dinâmica com relação a isso. E quando a gente começou a trabalhar junto, a Roberta e eu no Instituto, falou, você precisa ler esse livro. Aí eu passei o livro para ela tava tudo riscado, meu livro. Aí eu dei isso aqui de presente para ela e assim, foi... como a Roberta sempre é muito dedicada naquilo que faz, ela começou a se aprofundar no livro, no estudo do livro, e trouxe isso para a Temascal. E agora a gente pretende, no próximo carnaval, inclusive nosso próximo retiro, usar essa filosofia, incluindo, é lógico, outros conceitos, chamando sistêmico, inclusive das constelações familiares, porque o xamanismo é sistêmico. Então uma coisa vai somando a outra e a gente consegue fazer aí, possibilitar vivências que na nossa percepção vai levar muita cura para as pessoas. Então, mas para a gente já dar um gostinho do que a gente vai ver lá em fevereiro, março, eu não sei quando vai ser o próximo carnaval. Fevereiro e março. Fevereiro e março, né? De março, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Lógico, você pode falar de o que você quiser, mas um pouquinho de cada um desses arquétipos, caminho, né? De cada um desse caminho, porque tem um arquétipo e também coincide com o caminho, com as que são as direções. Cada caminho tem o seu arquétipo, a sua direção, o seu animal, enfim, né? O elemento, cada um tem o seu. Mas, enfim, primeiro que eu queria falar, assim, coisas que chamam a atenção
Esses arquétipos, a gente consegue perceber isso em diferentes tribos, né? Esse livro aqui do Caminho Quádruplo, ele fala sobre a filosofia tolteca, tá? Mas a gente vai encontrar esses arquétipos em todas as outras linhas do xamanismo, em todas as outras etnias, em todos os outros povos. Inclusive, através desse caminho, né, desse livro do Caminho Quádruplo, eu cheguei no caminho do xamã. No caminho do xamã, o autor, ele sai viajando por vários tribos, né, por diferentes locais, enfim, para poder estudar essas tribos. E então chega-se à conclusão de que é toda a mesma coisa, né? E todos eles usam esses arquétipos. Então, no caminho do guerreiro, por exemplo, vamos falar um pouquinho do primeiro, né, que é o caminho do guerreiro. No caminho do guerreiro, esse arquétipo do guerreiro também é muita coisa intuitiva, porque quando a gente fala do guerreiro, o que vem para você, assim, quando eu te falo sobre um guerreiro? Força, comunicação, liderança. É que eu já li o livro. Mas assim, intuitivamente, eu já pensaria nisso. A questão de uma postura firme, né? Isso. Esse ir, né? Esse agir. Isso. O primeiro princípio do guerreiro, e um dos mais importantes, se não o mais importante, é a honra e o respeito. Tá? Então, quando a gente assiste filmes de guerreiro, que tem aí guerreiros nos reinos e tal, a gente vê o quanto eles honram, né, aquele reino e aquele povo, e o quanto eles respeitam, né? Eles são seres que transmitem muita honra e muito respeito. Para que afinal serve a gente saber de cada caminho, entender, estudar, se aprofundar nisso tudo? Porque assim, o xamanismo diz que nós precisaríamos estar totalmente assim, integrados e harmonizados com esses 4 caminhos. Porque geralmente a gente está integrado só com um desses caminhos, com um desses arquétipos. Mas se a gente tiver... É igual aquelas coisas de sagrado feminino e masculino. Se eu tiver muito lá, vou estar na sombra, vai estar ruim e tal. Então, que eu esteja só no caminho do guerreiro. Por exemplo, que eu esteja só com o guerreiro, o arquétipo do guerreiro ativado. Provavelmente eu vou estar trazendo as sombras desse caminho, né? E se eu fico só em um, eu não tenho flexibilidade. E o certo é que a gente consiga fazer essa harmonização. E aqui no Ocidente a gente não tem isso. Geralmente é cada um dentro de um arquétipo só. Então, para isso serve a gente trazer esses estudos, esse aprofundamento, para que a gente ative todos eles e a gente possa usar no nosso dia a dia. E aí a vida ela fica mais equilibrada. Mas enfim, então no caminho do guerreiro tem esses princípios, né? E o principal princípio é o mostrar-se e optar por estar presente. E aí, durante o aprofundamento do estudo desse caminho, vai estar sempre falando muito sobre a gente estar presente. E quando você está presente, você não fica preocupado com outras coisas, né? Traz bastante limite e determinação, uso correto da comunicação, igual você disse, responsabilidade e disciplina. Bom, precisava nem dizer, né? Porque o guerreiro, ele precisa ser disciplinado. E quais são, então, as sombras desse arquétipo? Que aí eles chamam a criança daquele caminho. Então, cada caminho tem uma direção. Então, do guerreiro, a criança do norte, essa criança, ela vai estar na sombra da rebeldia, problemas com autoridade e invisibilidade. Então, quando você vê aquela pessoa que ela tá muito rebelde, que tudo ela questiona, que tudo ela quer, né, ir brigar e tal, ou com problema de autoridade, que tá... ou, como que é problema de autoridade? Ou eu tô fazendo isso com aquele que é menor, né, que é mais vulnerável que eu, que é mais fraco que eu, ou eu tenho problema com o meu chefe, de aceitar. Ou tá subjugando. Ou estou subjugando, ou estou... Rebelde contra a liderança. Contra outra liderança, exatamente. Até porque o caminho do guerreiro também é a liderança, né? Uhum. Então, todo mundo que tá nesse caminho de liderança precisa estar com esse arquétipo harmonizado, inclusive, para não estar na sombra desse arquétipo. Neste caminho do guerreiro, a gente aprende coisas que são as mais importantes, assim. Porque se eu for falar tudo aqui, a gente vai ficar 5 horas aqui, né? Então, no caminho do guerreiro, são os 3 nãos que são importantes. Então, quando não houver muito o que fazer, não tenha medo.
Quando não houver nada a fazer, não se precipite. E não fale sobre opiniões certo ou errado. Uhum. E aí, quando eu li isso, faz muito sentido. Porque, muito sentido, né? Assim, a gente, quando se surge uma situação que é desesperadora, né? A gente fica com medo. E aí, quando a gente tem uma situação em que eu não vejo saída, eu acabo tomando decisões precipitadas. E a questão do não fale sobre opiniões de certo ou errado. Quando eu parei de fazer isso, porque assim, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, tá certo? Pra ele tá, pra mim não tá. São os pontos de vista. Eu vou trazer um pouquinho, dar uma pitada de programação neurolinguística e das constelações familiares, porque é importante essa orientação deste caminho, desse arquétipo, porque quem sabe o que é certo e o que é errado? E quando você, às vezes, quer falar sobre o certo e errado em determinado contexto, na verdade, o que a gente está querendo colocar é o nosso mapa. E na programação neurolinguística, a gente fala muito isso, que o mapa não é território. É uma mera descrição do território, ou seja, a descrição que a gente faz com base no que está dentro da gente, das nossas experiências, dos nossos condicionamentos, da nossa visão de mundo. E quando a gente fala sobre o que é certo e o que é errado, e se a gente não tiver um certo tato, sensibilidade, na maioria das vezes a gente vai querer impor a nossa visão de mundo sobre o outro. Exato. E isso, ao invés de facilitar a comunicação, pode gerar mais conflito. Porque a gente acaba colocando o outro numa situação. Peraí, então, quer dizer que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, eu não, eu estou fazendo errado, e por aí vai, né? A gente vai discutir bastante isso. É muito interessante essa observação. E a questão também de não se desesperar quando não tem nada a fazer. Repete, por favor, Roberta, aí. Eu acho que é importante, pessoal. Então, quando não houver muito o que fazer, não tenha medo. Quando não houver nada a fazer, não se precipite. Então uma postura assim de que não ser reativo às coisas como ela coloca. Isso vai casando depois com os outros caminhos, tá? Porque no caminho do visionário, se eu não me engano, fala sobre essa nossa reação aos nossos... Do curador, no caminho do curador. Da nossa reação aos nossos sentimentos, né? Às nossas emoções. Isso. E aí, no caminho do mestre, isso também vem... Por quê? Porque no caminho do mestre, o mestre ele entrega, o mestre ele confia, ele tem fé. Então, diante de qualquer situação, seja se tem a resolução, se tem a solução ou não tenha, né? Quando não tem, mais ainda. Simplesmente entrega, confia. Então, assim, por isso que eu falo assim, essa aqui virou minha Bíblia, porque toda hora eu leio de novo isso para poder estar sempre relembrando tudo isso daqui, porque isso aqui trouxe uma mudança de fato, assim, pra minha personalidade, assim mesmo, pra minha pessoa. Porque antes eu reagia muito, essa questão de não falar sobre as minhas opiniões, antes era o meu jeito que estava certo, na verdade soberana, né? E, então o livro aí dá bastante tapa na cara, né? Sim, esse caminho do autoconhecimento, ele traz bastante isso, mas com muita leveza, parece que é muito amor, muita humildade, assim, é uma coisa que não é grosseira nem nada, né? Então, assim, traz esse aconchego, assim, né? De aprender dessa forma. Então, assim, eu falo assim, é fantástico mesmo isso, porque promove ainda mais a mudança. Então, hoje, muito da minha vida, toda hora me vem coisas do caminho quádruplo. Em determinada situação, aí vem um dos ensinamentos do caminho quádruplo. E aí, eu lembro, parece que ativa, né? E aí a coisa flui. Então, fala um pouquinho mais sobre os demais arquétipos, porque assim, você já adiantou um pouco, mas eu entendo que todos eles se complementam, né? Sim. Então, a consciência dos arquétipos, tanto no aspecto positivo quanto no negativo, ou seja, das polaridades que podem surgir, do desequilíbrio de cada um, e nós, em determinado momento, vai estar em desequilíbrio em uma dessas situações, traz mais consciência. E ao trazer mais consciência, mais presença, nos permite ter um bom caminho, nos leva a uma boa vida. Então, eu gostaria que você pudesse aí falasse um pouquinho mais sobre cada um desses outros arquétipos, e a gente vai
trocando ideia aí, depois tirando dúvida do pessoal. Então, o próximo caminho, depois do caminho do guerreiro, é o caminho do curador, tá? Pode falar. Não, qual que é a direção do... Você já falou? A direção do guerreiro? Do guerreiro, acho que é o norte. Norte. Uhum. É bastante coisa que acaba esquecendo algumas, mas enfim. A direção em si não é tão importante porque assim, tá? Aqui a direção deste arquétipo, dessa porta, dessa estação, por exemplo, né? É de um jeito, mas você vai encontrar em outros lugares outra forma, e isso não quer dizer que esteja errado. Tá? Então, assim, aqui é de um jeito, ali é do outro, tá tudo bem. As temascais, por exemplo, as portas, cada um faz com uma direção, e cada direção tem os seus elementos. O que tem no oeste, às vezes, em quando eu fui fazer os cursos de guiança da temascal, foi assim, porque eu tinha a professora, depois o professor, e uma pessoa que entendia um pouco de temascal ali. E aí, cada um falava uma coisa, eu fui ficando neurótica, porque eu queria o jeito certo de fazer a coisa. Aí vem o caminho do curador. Porque no caminho do curador, o aspecto sombra é o perfeccionismo. Exato. E eu queria fazer o negócio certo, eu não queria errar, eu queria levar a verdade para as pessoas. E não tem uma verdade extrema absoluta, né? Então, assim, aqui é de um jeito, ali é do outro, tá tudo certo. Não se apeguem a isso. Acho que o ensinamento e a filosofia é mais importante. Mais importante. É o conteúdo filosófico que te leva a viver melhor, a mudar, a ter mais consciência, que é o que importa. Com certeza. Bom, então no caminho do curador, a gente trabalha principalmente o nosso coração, tá? E é também muito reflexivo aqui, né, gente? Porque assim, nosso coração, ele tem 4 câmaras. Cada câmara é responsável por uma coisa. Então, a primeira câmara é a câmara do coração cheio. A segunda câmara é o coração aberto, coração limpo e o coração forte. E aí ele faz esse convite a essa reflexão neste caminho, porque no caminho do curador, antes que a gente vá ser curador, a gente precisa se curar, a gente precisa olhar para nós. Então, não tem como eu trazer esse arquétipo de curador se eu não tiver me curado, não tiver olhado para essas coisas. Então, esse caminho, ele trabalha bastante o prestar atenção ao que tem coração e significado, reconhecimento, aceitação, consideração, valor e gratidão. Então, a gente vai trabalhando ali as câmaras do nosso coração. Entanto que na Temascal, eu falo, né, assim, olha, a câmara do coração cheio. Do que seu coração tá cheio? Porque não é só importante a gente ver se a gente tá com o coração meio vazio, porque às vezes a gente tá com o coração meio vazio e aí a gente não faz nada com aquela entrega total, porque a gente tá meio, né? Mas prestar atenção também do que seu coração tá cheio. Seu coração tá cheio de amor, teu coração tá cheio de ódio, teu coração tá cheio de mágoa. Como é que tá esse coração? Porque cheio do que também vai determinar se ele tá limpo ou se ele tá sujo. Uhum. O coração forte, né? O coração forte, quem tem coração forte são aquelas pessoas que têm coragem de viver o que elas vieram fazer. De viver o seu propósito, de ser você mesma. E aí vai para o caminho que casa com o caminho do visionário. Você não consegue ser um visionário se você não tiver o coração forte. Se você tiver o coração fraco. Então, como é que está essa questão dentro do coração? O coração fraco ou o coração forte? O coração limpo é isso. Tá cheio do quê? Se tá limpo ou não. Tá aberto ou tá fechado? Porque o que é estar com o coração aberto? Quando eu estou com o coração aberto, eu não fico... por exemplo, eu tive uma decepção, né, com alguém e tal, mas eu não classifico que todas as outras relações vai ser daquela forma. E continuo aberta para viver as relações, né? Seja de amizade, seja de trabalho, porque vamos supor que você teve lá um trabalho muito ruim, um chefe muito ruim. Aí você foi mandado embora, ou você pediu as contas, você não aguentou e coisa e tal, né? Aí, então, você vai ficar na sua casa sem trabalhar, porque... Ai, não. Nunca mais eu vou trabalhar, porque todos vão ser assim. Então, estou com o coração fechado. Relacionamento é a mesma coisa, amizade é a mesma coisa, enfim. E o coração aberto, então, ele tá sempre confiando, disponível, né? Se tiver que acontecer, tá tudo bem, porque não tenta controlar as coisas, que aí já vem outros caminhos, né? Enfim. Ele não fica preso às experiências passadas.
Exato. Ele segue adiante. E você falou uma coisa muito interessante aí, inclusive me veio muito isso na nossa última Temascal, que é... E me lembrou de uma frase de um grande mestre, onde eu fiz minha primeira formação de treinamento comportamental lá no Instituto IFT, né? Instituto de Formação de Treinadores, do Masaru Ogata, que ele fala assim: não cura ninguém quem não estiver curado, não transforma ninguém quem não estiver transformado. E veio muito isso pra mim, porque assim, às vezes a gente fica nesse papel de treinador, de mentor, de padrinho do instituto, e sempre buscando ajudar as pessoas, mas às vezes a gente acaba esquecendo da gente. E isso acaba sendo um desequilíbrio também desse arquétipo, porque é preciso você olhar para você. É lógico que isso não impede você de ajudar outras pessoas quando necessário. E aí é de se tomar um cuidado também. Eu vou trazer um pouquinho aqui, quando às vezes a gente esquece da gente e só quer ajudar, se sistemicamente não existe uma arrogância, né, nesse a questão de se querer se tornar credor ou de tirar a força do outro. Nas constelações familiares isso é muito evidente, porque acaba ocorrendo um desequilíbrio no dar e tomar. Eu não preciso de ajuda, então eu só ajudo. É interessante porque no direito, rogar é pedir. Quando arrogar é não pedir. Então, uma pessoa arrogante é aquela que acha que não precisa de ninguém, que não pede nada para ninguém. Daí a origem desse termo. E aí há essa disfunção e outras coisas que estão por trás, que a gente vai explorar isso mais, não dá pra gente falar tudo aqui. Eu só queria fazer esse paralelo, porque olha como tá tudo interligado, né? E o xamanismo, o conceito sistêmico. Então, me chamou bastante atenção. Eu acredito assim, que na verdade já existia algo, a base, e a gente esqueceu. E agora tá voltando as coisas. Então tá voltando para nossa memória, vamos dizer assim. Né? A gente está acessando isso de novo. Por isso que estão surgindo aí tantas ferramentas, né? E que quando você vai estudar elas, você fala assim, nossa, mas eu vi isso ali na outra. E elas vão casando umas com as outras. Então, eu acho que tudo parte dessa base, desse princípio. Sabe? Porque eu acho que vem de lá. Então, assim, eu acredito muito, inclusive, porque faz sentido para mim, que a base é essa filosofia xamânica. Porque ela casa com muita coisa. Exatamente. Também penso assim. Não é? Uhum. Eu chego a ficar, às vezes eu chego a ficar abismada, assim. Eu falo, gente, é sério isso? Uhum. Como diz nossa amiga Jussara, é sério isso? É sério isso? É sério isso? Bom, enfim. Então, o caminho do curador é isso, é a gente trabalhar primeiro a gente, as nossas coisas, o nosso coração, os nossos sentimentos, nossas mágoas, poder se libertar, poder trabalhar, que nem eu tava falando agora há pouco, a questão da gente ser perfeccionista, né? Porque o curador, ele traz isso também, as coisas têm que serem perfeitas. A gente fica muito apegado a coisas que não dá resultado também, tá? Porque isso é coisa do nosso coração. Então, a gente precisa desapegar das coisas que não dão resultados. Que aí a gente fica ali, né? Porque, assim, geralmente, a maioria das coisas dá resultado na nossa vida. Aí, aquilo que não dá resultado, você não se conforma. É como se você dissesse pro grande espírito que ele não sabe o que ele tá fazendo. E aí você fica ali, apegado naquilo, ruminando aquilo, né? Que podia ter sido diferente, podia ter sido de outro jeito, por que teve que ser assim, e tal, e não. Então, aí quando você vai pro caminho do mestre, que é o estar aberto a resultados, é onde você aprende a estar aberto a resultados, né? Que aí tá tudo bem. É aprender que o resultado que deu é o resultado que tinha que dar. Não tinha outra coisa para acontecer, né? Aí entrar na aceitação. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso no caminho do curador. Tá? Bom, vamos então agora para o caminho do visionário, né? Que é o próximo caminho do livro. A gente não precisa trabalhar, gente, especificamente, assim, em ordem, tá? Quando a gente vai fazer o estudo, sim, você vai fazendo em ordem. Mas aí depois você não precisa seguir uma ordem, né? Não tem uma ordem para você seguir, você vai seguindo. Estou seguindo conforme agora o livro, só para a gente poder
aprofundar um pouco. Você vai naquele arquétipo, naquele caminho que você tá precisando mais. Né? Exatamente. Você tá em desequilíbrio. Porque assim, por que eu tenho que fazer esse estudo? Para eu ver assim, tá, eu tô no visionário, vamos supor, mas será que se eu não tiver o mestre, não vai ser melhor para mim? Porque se eu também ativar o mestre, a sabedoria do mestre, mas se eu ativar o curador, tá? Porque traz muito esse autoconhecimento, essa reflexão, porque tem muitas perguntas, né? Que vai fazer a gente refletir sobre qual a nossa condição. E aí você vai ver se você tá muito aqui, se você tá muito ali, tá, mas eu preciso muito desse aqui. E aí, aquele que você precisa mais, você vai dar um pouco mais de ênfase naquele momento, até para você despolarizar um pouco de um deles, né? Faz sentido, com certeza. Bom, o caminho do visionário. A palavra também é sempre intuitiva, né? Quando eu falo visionário, é aquela pessoa que ela vai em busca da visão, ela tem a visão, ela vê lá na frente, aí a gente traz a águia, né? Que ela enxerga longe. No caminho do visionário, a gente trabalha dizer a verdade sem culpar e nem julgar. Eu acho que também é uma coisa muito profunda quando eu li isso. Dizer a verdade sem culpar e sem julgar. Eu posso ser eu, porque esse caminho é o caminho da autenticidade. Mas eu não preciso nem justificar porque sou, culpando que sou assim por isso, né? Ou julgando alguma situação. E é muita coisa de liberdade mesmo, a gente se libertar, né, dessas coisas que a gente vem trazendo. E nesse caminho a gente trabalha o falso eu, porque é uma sombra do visionário, viver no falso eu. O falso eu, ele apresenta abnegação e projeção e nega a autenticidade. A projeção é aquela questão do espelho. Ele está sempre procurando alguém para projetar as coisas. E aí, quando ele está projetando em alguém, por exemplo, e aí aquela projeção, ela começa a se mover, porque aí ele começa a perceber que assim, poxa, mas não é aquilo que eu tava vendo, sabe? Quando ele começa a perceber que não, que era eu que tava projetando e tal. Se essa pessoa não tiver consciente, o que ela faz? Ela arruma outra coisa para projetar nessa pessoa, ou ela muda de pessoa. Procura outro para projetar. Procura outro para projetar. Exatamente, porque aí é a abnegação, é essa negação. Ao invés da gente, né, continuar fazendo com que isso se mova, aí a gente, não, pera lá, não, acha? Não é, o problema não é comigo. O problema são com eles, mas não é comigo, né? E trazer essa nossa autenticidade, né? Que é a gente se expressar as nossas ideias, não ter medo de ser a gente. Porque se a gente não se libertar disso, como é que a gente vai ser um visionário? Um visionário é uma pessoa que enxerga longe alguma coisa, que cria algo, que sabe que lá na frente isso vai, né, crescer, isso vai trazer resultado e tal. Mas como? Se eu tô projetando, se eu tô vivendo um falso eu, não tô sendo autêntico, não tem como. Não tem medo de arriscar. O visionário não tem medo de arriscar. O visionário não tem medo de arriscar. Exatamente isso. E no caminho do visionário, que é a visão. Então, a gente trabalha a visão. Nós temos 4 maneiras de ver, que é a intuição, a percepção, o discernimento e a própria visão. Inclusive, neste livro aqui do Caminho do Xamã fala de uma das práticas que é Em Busca da Visão, que é do Caminho do Visionário. Em Busca da Visão, eles iam para lugares distantes, montanhas, e eles se isolavam mesmo, eles ficavam lá de 3 a 4 dias. Tem povos que até 7 dias. Eles ficam lá para poder encontrar o seu guardião, o seu espírito guardião, que vai trazer esse espírito da visão. Porque quando você acredita na sua intuição, quando você passa por esse caminho em que você renuncia a todas essas coisas que a gente estava falando agora, né? Tanto de a gente projetar, a gente viver o nosso falso eu e tal, a gente passa a acreditar na nossa intuição, porque todo mundo tem a intuição. Sempre tem uma vozinha lá que fica... Uma fala de um lado, outra fala do outro, né? Faz isso, não faz não, doida. Sempre tem. Mas a gente não quer ouvir, né? Então, a gente nega a nossa intuição. Esse é o arquétipo do visionário na sombra. Negar a nossa intuição. A nossa percepção. O que é trabalhar na nossa percepção aguçada? Nossa percepção é quando você está perto de alguém que você energeticamente está sentindo que você não está bem. Tá bom, não entendo de energia, não sei o que é isso e tal, mas você chega num lugar em que você começa a passar mal, em que você não se sente bem. Isso é a percepção, a gente está percebendo alguma coisa. Quando a gente está com esse arquétipo
harmonizado, a nossa percepção, por exemplo, uma pessoa que é muito falsa, uma pessoa que é traiçoeira, você vai perceber, você consegue. Isso é a percepção nossa que aumenta, né? E o nosso discernimento? O nosso discernimento é discernir o que é bom pra mim, o que não é, porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, né? Então, assim, sempre o que é pra mim. Mas a gente tem que ter o nosso discernimento, porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente nega o nosso discernimento e vai na onda. Para nós, lá dentro, na nossa verdade, a gente sabe que aquilo não faz bem, que aquilo de alguma forma faz mal para mim, mas eu ainda continuo indo na onda, né? Então, é a pessoa que tá renunciando. E a gente renuncia por 5 razões que a gente faz isso que eu tô te falando. De não escutar as nossas visões, né? De não seguir as nossas visões. A gente faz isso por amor a alguém. Vou fazer um comentário sobre lealdades. Das constelações familiares, né? Por amor a alguém, para aceitação e aprovação, para eu ser aceita, né, e ser aprovada, então eu faço tudo. A necessidade de pertencimento, a primeira lei sistêmica. Para manter a paz, porque aí eu não quero entrar em conflito. Então, para manter a paz, eu deixo do jeito que tá tudo bem, e aceito, e faço do jeito que todo mundo quer, né? Vivendo o falso eu. Para manter um certo equilíbrio, porque às vezes é igual a gente fala na constelação, né? Pai pobre, a mãe pobre, não, eu continuo pobre também para manter o equilíbrio, porque eu não posso ser mais que eles e tal, né? Então, assim, eu preciso manter a mesma, né? Então, para manter o equilíbrio ou para permanecer em harmonia. Então, tá vendo que, assim, é sempre em razão de algo ou de alguém externo. Medo de viver, porque a autenticidade, a não autenticidade, né, é o medo de viver aquilo que é certo pra mim, que é verdade pra mim, que faz sentido pra mim, medo de viver o meu propósito de vida, quem eu sou, né, esse medo. Então, trabalhar esse arquétipo e aprofundar esse estudo é a gente desapegar disso. Porque ninguém vai viver a nossa vida no nosso lugar, nem morrer. Esse arquétipo me trouxe muito esse ponto. Um livro de um constelador que eu gosto muito, que é do João Garriga, e o nome do livro chama A Chave para uma Boa Vida, no qual ele conta toda a história lá, e a chave tem 3 dentes, e os 3 dentes representam as 3 virtudes, e o contraponto dessas virtudes para uma boa vida seriam os 3 pecados. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. As virtudes são coragem, autenticidade e consciência. Em contraposição, os 3 pecados, ou seja, aquilo que nos leva a errar o alvo. Qual o alvo? A nossa essência, a nossa conexão, é justamente a covardia, a falsidade ou impostura e a inconsciência. Ou seja, de não estar atento, de não perceber essas emoções. Então, quando a gente não é autêntico, a gente não se acovarda, que eles andam junto, né? E tem a preguiça, a inconsciência é a preguiça de prestar atenção. A gente não é quem a gente é e procura ser quem a gente não é, e não tem coragem de dar tudo o que a gente tem. Não coloca a serviço. Então, eu acho tá muito ligado com essa questão, esse arquétipo, porque assim, a pessoa que ela tá e que ela deixa de ser quem ela é para pertencer, por amor a alguém, para manter a harmonia, abre mão. Porque às vezes, para que haja mudança, é preciso provocar uma certa desarmonia, quebrar, romper certos padrões, né? E quando a gente faz isso, a gente deixa de explorar todo o nosso potencial, os talentos que Deus nos deu. Daí é importante a gente equilibrar esse arquétipo. E quando a gente economiza, não é só a gente que perde. Quando a gente não dá tudo que tem, não é só a gente que perde. Com certeza. A vida perde. Por quê? Porque você deixa de servir a vida. Quando a gente se coloca, a gente se desenvolve, a gente cresce. Não só nós, a nossa família, mas muita gente se beneficia disso. Então, eu achei muito interessante. E uma questão que me chamou a atenção com relação à intuição, né? O que será que é intuição? E quando a gente está preso no falso eu, a gente confunde intuição
com aquela reação automática dos nossos pensamentos. Na minha percepção, de uma linha que eu sei, quando a gente intuir, tá além da mente. É quando você abre o canal com algo maior e aquela informação vem e que não vem da mente. Vem de você algo percebe além. que não é. Que não é. Entendeu? É diferente de uma ideia que surge, às vezes, uma junção de vários fatos que surgem. Uma intuição é diferente. É diferente. E aí é preciso estar aberto, com o coração aberto, para que você receba é isso. Né? Para isso acontecer, eu preciso que o outro também esteja, aquele arquétipo, aquele caminho esteja equilibrado. Não adianta a gente, né, assim, não, esse aqui é o mais legal de todos. Vamos supor, né? Esse caminho aqui é o mais legal de todos. Então, é só esse aqui. Porque dá trabalho, né? A gente fazer todos, né? A gente equilibrar todos, harmonizar todos, dá trabalho. E aí, não, vou ficar só nesse aqui. Não vai funcionar. Porque se o coração não tá aberto, se o coração tá cheio de coisa ruim, se você tá apegado nas coisas do caminho do guerreiro, enfim, se estiver nas outras sombras, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Né? Bom. Você fecha o canal. Fecha o canal, exatamente. Falando em caminho do caminho que é mais legal, né? Eu acho que o caminho mais legal é o caminho do mestre. Que é a última porta, inclusive, da Temascal, porque eu trabalho também os anciões, né? Que a gente trabalha primeiro a infância, a adolescência, a vida adulta, que tem tudo isso que já não é daqui do caminho, que já vem da própria Temascal. Eu tô falando, gente, a nossa tenda é melhor. É melhor porque é sistêmica e porque é conduzida pela Roberta. Lógico que eu dou uns pitacos ali também, tudo, mas a madrinha manda bem na Temascal, viu? Se você não fez ainda, vem fazer. Né? Né? Eu sou suspeito pra falar, mas enfim, eu gosto muito da Eu também sou, mas eu falo mesmo assim. Eu falo mesmo assim, porque eu gosto muito da minha tenda. Exatamente. Bom, o caminho do mestre, que é o caminho mais legal, que é o caminho que a gente chegou lá, enfim, né? É o caminho do ancião também, né? Mestre, quando a gente fala mestre, já traz isso também, né? Intuitivamente, que é aonde você atingiu a sabedoria, é o caminho da sabedoria. Nesse caminho da sabedoria, a gente já trabalhou todos aqueles outros caminhos, e nesse aqui a gente já tem a confiança, como eu falei agora há pouco lá atrás, do caminho do mestre, de ter essa confiança, da gente soltar e confiar naquilo que é. A gente trabalha a nossa clareza, objetividade e o desapego. Até hoje eu falei, né, Vanzinha? Tô desapegada. Saí sem a bolsa, tô desapegada. A Van super gostou. Nossa, adorei a ideia. Porque traz isso da gente não ficar preso nas coisas, que elas têm que ser assim, elas têm que ser assado. Né? Você tá desapegado, se você tá aberto, se você tá flexível, aí, como a vida acontece, você vai aceitando. Então, é o caminho da sabedoria. Porque você já não briga com mais nada, né? Teve que ser assim, ok. E aí depois vai vir aquelas frases sensacionais que eu amo e tudo mais, né? Mas, enfim. Mas o caminho do mestre é isso. É a gente pegar tudo dos outros e integrar tudo aqui, né? E trazer essa sabedoria. Então, é onde você vai virar o ancião. Você vai virar o xamã, né? O curador, de fato, porque assim, nós somos a nossa própria medicina. Então, chegar nesse caminho do mestre, com todos os outros bem desenvolvidos, aí você vai viver esse caminho com louvor, que é quando a gente vai chegar lá na fase do ancião, né? Aí a gente vai viver aquilo com tranquilidade. E acho que todo mundo anseia isso, né? Chegar nesse lugar do caminho do mestre. Com certeza. É legal nessa dinâmica que eu faço lá. Eu uso um trecho de um vídeo que eu gosto muito, de um filme. Você vê essa questão do se desapegar da necessidade de controle. E para ilustrar, eu uso um trechinho do filme do Kung Fu Panda. Na cena em que o Shifu vai lá dar a notícia pro mestre Hugo de que Taiude, se eu não me engano o nome do Chico lá, porque a notícia vai escapar da prisão, que não sei o quê. E aí o Hugo fala assim, às vezes a gente corre ao encontro do nosso destino tentando evitá-lo. E a cena é muito marcante porque quando ele envia lá o pássaro para aumentar a segurança da prisão, é justamente a pena dos pássaros
que o Tayud usa para se libertar, e aí toda aquela história acontece. Quando você me contou dessa história, você falou, inclusive, você fez um link com Jó. Aquilo que eu mais temia caiu sobre mim. Aquilo que eu mais temia porque vai atraindo, né? Porque a gente acha que... Por que a gente teme? A gente gostaria que fosse de determinada maneira, e você teme que não seja daquela maneira, e ao fazer isso acaba atraindo, ao correr do seu destino, você se aproxima dele, tá tomando medida. Eu achei isso fantástico. Essa cena é muito marcante também, a questão de que certas coisas que eu consigo controlar quando a fruta vai cair, de repente a fruta cai em cima, nem isso a gente controla. Não controla. E aí, trazendo um capítulo desse livro que eu citei há pouco, A Chave para uma Boa Vida, do João Garriga, que tem um capítulo que fala assim, a lei da grande vontade. É importante a gente falar nisso, porque às vezes assim, hoje, com a internet, mas você pode tal, tudo, e aí, às vezes você pode se esforçar, você pode fazer tudo certinho, mas o resultado seu mesmo não vai dar certo. E se você ficar pegado àquilo, você se fecha para outras oportunidades. Então, eu não quero dizer que você tem que desistir, não, você tem que persistir, mas tem que ter esse discernimento do visionário também, essa sabedoria do mestre para saber que às vezes as coisas não dão certo, não é karma, não é castigo, é simplesmente porque há uma lei maior que a nossa, uma vontade maior que a nossa. E quando a gente quer fazer que a nossa vontade prevaleça sobre essa lei maior, é onde ocorre a resistência, e é com a resistência o sofrimento. Então, a maior parte do sofrimento psicológico surge dessa necessidade de controle, de querer que as coisas fossem do jeito que a gente é. E eu sei que você vai falar de uma coisa que tem a ver com isso, e por isso que eu vou parar por aqui. O quê? Das leis espirituais que você cita na Temascal. Desses... que eu acho que tá nesse caminho. Mas enfim, vamos falar um pouco da sombra do mestre, porque cada caminho tem a sua sombra, cada arquétipo tem a sua sombra, né? Então, quando eu tô na sombra do mestre, eu vivo muita confusão e julgamento. Então, aquela pessoa que vive arrumando confusão. Aí você já estou a pessoa que fala assim, eu nunca vi. Como eu me meto em confusão? Não tem quem se mete mais em confusão do que eu. Sempre que tem uma confusão, eu tô lá. Já ouviu alguém falar isso? Já, com certeza. Né? É uma pessoa que tem muito julgamento, julga muito tudo, tá julgando tudo a toda hora. Uma pessoa muito apegada, que é isso, apegada ao resultado, apegada em controlar as coisas, né? Tem muito esse controle, e a questão do posicionamento, porque não tá se posicionando da forma correta, né? Se posicionando na vida, como você deveria estar, né, se posicionando, como eu falo na tenda, né? Como você tem se posicionado diante da vida? Como é que você tem se apresentado para a vida? Porque isso também, a nossa postura também diz muito sobre a gente, né? Como é que você tem feito isso na vida? Então, nesse caminho que a gente trabalha essa sombra, a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender como fazer, não vai resolver, nossa, estudei, acabou. Não é assim que funciona. Como que funciona? Vivendo daquela forma que eu falei. Tá passando por determinado momento, tá acontecendo tal coisa e tal, aí vem aquele ensinamento na cabeça. Ou quando? Porque a gente não vai acertar todas as vezes. Porque nós somos seres humanos, independente do que você tá fazendo, da tua profissão, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é constelador. Primeiro, você é humano. Você é humano, com certeza. Não tem como a gente eximir isso. Então, muita gente fala assim, nossa, mas a pessoa toma ayahuasca, como que ela faz isso, né? Gente, então, é um ser humano. Nossa, mas faz 20 anos que a pessoa consagra, não viu que isso não pode? Não viu ainda que isso não pode? Uma coisa, outra coisa, né? Cada um tá ali no seu nível de evolução, mas assim, o que eu vim aqui para evoluir dessa vez, o outro não veio, né? Então, sim, né? Então, não vamos acertar sempre. Então, a gente vai errar. Vai cair algumas vezes? Vai. Mas, muito mais rapidamente, a gente vai trazer, lembrar do que a gente aprendeu, né? Então, da próxima vez, pode ser que demore mais para cair ou que seja mais rápido ainda para levantar. E assim vai indo esse treinamento, porque é um treinamento, né, Ronaldo? É um treinamento. É um treinamento. É prática. É prática. E aí você vai fazendo até que a coisa fica fácil, né Ronaldo?
Só é difícil até ficar fácil. Mas antes de ficar fácil, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então é preciso praticar. Quando a gente se a gente não tá bom ainda, porque a gente não praticou o suficiente. E também não é um ou outro momento que você desregula, vamos usar essa expressão, que vai te definir. Porque o seu comportamento não é você. E é natural que às vezes... Até porque eu tenho visto muito isso nas constelações familiares. Às vezes a pessoa ela pratica certos comportamentos de forma até inconsciente por lealdade ou porque está identificado com algum acontecimento do passado. Então é por isso que a gente não deve julgar a pessoa. Sim, é lógico que todo comportamento merece uma repreensão, mas saber que talvez nós não somos tão livres assim. E essa compreensão, não só quando a gente erra, mas também quando o outro erra, é libertador. Porque traz essa consciência e também nos afasta um pouco dessa necessidade de falar assim, não, isso não poderia ter acontecido. Talvez aconteceu e a gente teve algum benefício com isso. Com certeza. Agora me veio aqui assim, né? Tem um pressuposto da PNL que fala que toda ação tem uma boa intenção. E todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso, obrigada. E aí, eu tava relendo o livro ali, passando, né, fazendo a fotoleitura para poder vir, e eu falo isso muito dentro da tenda, de novo, que a gente precisa, que tem um dos caminhos ensina isso, que a gente precisa olhar de novo. E quando a gente olha de novo, a gente vê de outro ângulo, né? E eu acho que fez um link com isso para mim, pelo menos, não sei se faz sentido para você, porque quando eu olho de novo, eu consigo enxergar que naquela coisa, naquela ação, naquele comportamento que inadequado, ruim, enfim, que para mim era tal, a pessoa fez dando o melhor que ela tinha. Exatamente. Fazendo o melhor que ela podia. Ela não simplesmente acordou, não tinha nada pra fazer e decidiu fazer aquilo, né? Então, quando eu me permito olhar de novo para uma situação, eu enxergo a boa intenção que havia por trás daquela coisa. Às vezes até de um ato criminoso. Assim, é bom deixar isso claro para pensar, mas como? Esse povo tá doido. Não, a intenção positiva não anula as consequências. Isso. Mas nos serve para aumentar a compreensão sobre determinado tipo de comportamento. Ok? E isso é libertador, porque traz o quê? Uma consciência maior. Tudo que traz mais consciência é libertador. Com certeza. Bom, agora a gente vai finalizar, porque eu gosto de finalizar com isso, né? Igual a tenda, né? Então vamos lá, essa aí que eu tô esperando. Mas antes de você finalizar, assim, vamos lembrar assim, ó, lógico que não dá pra gente falar tudo aqui, mas se você quiser saber mais sobre esse caminho quadro que a gente vai trabalhar, mas não só saber conceitualmente, mas viver isso em atividades com dinâmicas vivenciais, dentro de um contexto, você já está convidado, a gente está até antecipando aqui para participar do nosso próximo retiro, que vai ser fantástico, assim como foi o último, e depois entre em contato. Mas esse é melhor ainda, porque agora a gente está um pouquinho mais, né? Quanto mais a gente pratica, melhor fica o negócio. A chácara agora aqui, nossa, exatamente. Então vai ser melhor ainda. Então serão 4 dias, né? Que são os dias do carnaval, tá? Do dia 28, 29, 1 e 2. Eu não 29 lembro. não tem, calma. Mas 28, 1, 2, 3. Isso, gente, é no carnaval, né? Serão 4 dias. Cada dia nós vamos trabalhar 4 dias e meio, né? Porque começa na sexta-noite e aí vai até a terça-feira. Cada dia nós vamos trabalhar um caminho, porque é isso. O estudo, ele é vasto, ele é profundo, então não dá para eu fazer isso em 4 horas, assim. Então, a gente vai trabalhar um dia todo em cada caminho, aprofundar realmente nesses estudos, para que não só eu e o Ronaldo tenham acesso a isso, mas a gente quer multiplicar. Porque é o que eu sempre falo, assim, a bênção que te é dada não pode parar em você. Porque, dessa forma, você não recebe mais também. Mas tudo aquilo, toda a bênção que é dada, você tem que multiplicar. Você tem que passar isso para frente. Você tem que passar esse ensinamento para frente, esse conhecimento para frente. Então, nós somos multiplicadores disso. Então, assim, eu recebi essa bênção na minha vida, que foi ter de presente esse livro. O Ronaldo recebeu essa bênção num treinamento, porque daí, né, teve acesso ali, e aí, por conta disso,
teve o livro e ele multiplicou isso para mim. E a gente quer multiplicar para vocês porque é isso. É a filosofia do xamanismo, é que todos se curem para que o planeta Terra ganhe com isso tudo, né? Com essa harmonia, porque a gente vai viver bem com a gente e vai viver bem com a natureza. Exato. Que é o que nós somos também, porque nós somos terra. A gente faz parte da natureza. A natureza é sensacional. E assim, quando a gente compartilha o que aprende, quando a gente divide, não fica menos, multiplica. É uma situação que isso nos enche de prazer, então vai ser muito bom em todos os sentidos. Então a gente espera do fundo do coração que você se sinta convidado e tocado a fazer parte disso. Bom, Roberto, pra gente terminar então, aqui, assim, eu acho que eu já falei demais, era pra você falar mais hoje. Eu quero que você terminasse com uma mensagem final, e nem precisa voltar pra mim, você já encerra aqui com a sua mensagem, e dizer que é sempre um prazer a gente trocar ideias e falar junto. Acho que a gente tem uma sinergia bem bacana, essa junção que tanto no sagrado masculino como feminino, quanto na parte xamânica, ela faz muito sentido e acho que a minha palavra aqui hoje, final, é gratidão. Tá contigo. Obrigada. Bom, agradecer por fazer esse podcast, porque eu amo fazer isso. De verdade, eu amo fazer isso. Eu também. Eu amo trabalhar com o xamanismo, o caminho vermelho, eu amo trabalhar com tenda, eu amo fazer tudo isso. Né? Então, eu acho que assim, a mensagem final, também para além da gratidão, né, de poder a gente ser canal, né, para as pessoas, mas assim, para você, que você permita-se acessar para que você viva uma vida mais abundante, feliz e abundante, porque é isso que todo mundo busca e é o que todo mundo merece, né? Porque a gente não veio aqui para ter uma vida difícil, a gente que dificulta ela. Mas a gente dificulta por quê? Por falta de conhecimento, só por isso. Que é por ignorância, né? A gente erra por ignorância. Por quê? Por não saber, por não ter consciência. E nós estamos na era da consciência. Então, que você permita-se acessar essa consciência maior para que você possa também viver de uma forma mais harmoniosa. E para fechar, então, esse podcast, vou fechar com as leis do caminho do mestre, que é as que chamam-se com chave de ouro. Uhum. Eu já te falei num outro podcast também uma vez, eu acho. Já falei, né? Mas enfim, vamos lá. Quem quer que esteja presente é a pessoa certa. Quando for que começamos, é o tempo certo. O que acontece é a única coisa que poderia acontecer. E quando acaba, acaba